Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like aí, deixa o teu comentário. Se você quiser considerar nos apoiar, aqui está nosso Pix aqui em cima. Considere nos apoiar aqui no canal, nos patrocinando, deixando o seu Pix, qualquer valor vai nos ajudar a trazer aqui para o canal mais estrutura para que a gente possa trazer para você mais conteúdo. Falar aqui do São Paulo de Crespo e do Botafogo, né, do Ancelotti. Mas o São Paulo de Crespo, a parada da FIFA, da data FIFA, eu acho que fez bem pro São Paulo, né? Parece que o São Paulo conseguiu voltar e voltar bem. Interessante que algumas equipes não voltam tão bem, assim, o caso do Inter mesmo, do Jorge Machado ontem, foi uma goleada do Palmeiras, mas a questão é que o treinador não faz o seu treino, não coloca em prática as suas ideias nesse período que tem de descanso aí da data FIFA e consegue trabalhar melhor as equipes, né? Mas tem equipes também do outro lado que também vai trabalhar, todas irão trabalhar, né? Porque todas irão estar paradas, né? Então a maioria delas irão trabalhar. E o São Paulo com o Crespo, o São Paulo do Crespo trabalhou na ideia do treinador do Crespo, estudaram bastante a equipe do Botafogo, um Botafogo que vem mal, tá? Mas não é isso a questão, né? Isso não é desculpa, mas é um Botafogo que vem mal. O Botafogo vem mal individualmente, mal taticamente, é um Botafogo ainda meio perdido no que deve fazer em campo, né? Talvez precise de um tempo maior aí para esse Botafogo se encontrar. Mas o São Paulo do Crespo conseguiu mostrar uma coisa que eu acho interessante, que é a questão de um time, hoje o time do São Paulo é um time menos entrosado, né? Porque você tem o Dineno mais o Tapia jogando 90 minutos, né? Menos de 90 minutos ali, mas jogou um período de primeiro e segundo tempo. Você tem a estreia aí do Tolói, né? Reestreia do Tolói, né? O Tolói voltando ao São Paulo e estreou bem, gostei do Tolói, fez um bom jogo, Tolói na questão de duelos no chão, conseguiu vencer os seus duelos, conseguiu acertar 90% dos passes certos, ele acertou 90%, então isso é interessante, e controlou muito bem defensivamente ali as descidas da equipe do Vitinho, do lado de campo ali, do Jefinho, do Botafogo ali do lado esquerdo, tá? Então ele não é um Ferrarese, tá? Não vai te dar aquela profundidade como faz o Ferrarese, mas em alguns momentos ele se aventurou, apareceu um pouco lá na frente, que tem essa liberdade, né? E deu uma liberdade muito grande, até maior, para o Cedric que avançou bastante. Eu até entendi o Cedric ter avançado muito na série de bola do Botafogo, porque o Alisson tá voltando, então você poupa um pouco o Alisson e deixa o Cedric fazendo essa pressão mais ofensiva mais à frente. O Cedric também fez muito bem, tá? Então o Sabino jogou muito hoje também, o Sabino fez um bom jogo, o Sabino conseguiu ali marcar muito bem o Savarino, quando o Savarino descia muito daquele lado direito, era muito bem marcado, e quando o Savarino se movimentava por dentro, era muito bem marcado por dentro pelos volantes também, tá? Então hoje o São Paulo foi bem, hoje o São Paulo foi muito bem, vence, conquista 3 pontos, conseguiu um gol ali no início, e isso é importante, que traz tranquilidade, traz um controle de jogo. O São Paulo consegue fazer isso muito bem, que esse controle de jogo com e sem bola. O São Paulo está sendo um time bem controlador, isso está importante também. Eu acho, como eu falo, o problema do São Paulo ou todo assim são as lesões. As lesões, ela danifica muito o time do São Paulo e deixa o São Paulo um pouco ali que sem peças importantes ali para o São Paulo evoluir mais, né? Mas com todas as peças voltando, o São Paulo tem tudo a brigar por 2 títulos aí. Então, acho que o São Paulo consiga brigar sim se tiver o time completo em campo. Vamos lá pro campinho, vamos abrir aqui o campinho pra gente falar mais desse confronto do São Paulo e do Botafogo. Pra gente falar mais um pouco aqui, deixa eu tentar abrir aqui, eu acho que deu, né? Vamos tentar aqui abrir aqui o campinho pra gente poder falar mais desse duelo. Vou tentar dividir tela aqui com vocês, tá? Acho que deu para dividir tela, acho que tá tudo ok aí, né? Espero que esteja a tela dividida. Vamos lá falar aqui do São Paulo e Botafogo. Aqui está 2 equipes em campo. São Paulo veio com a sua proposta de sempre no 4, vamos colocar aí 4-5-2, né? Digamos que é isso, tá? 4-5-2 porque você tem os 2 alas, né? Então, que avançam bastante. Então, pode ser que você pode colocar aí no 4-5-2 a equipe do São Paulo do Crespo, tá? E o Botafogo veio no 4-2-3-1, tá? 4-2-3-1 diferente, que você tem o Danilo, né? O Danilo que é volante. E o Ancelotti colocou o filho do Ancelotti, né? David Ancelotti, acho que é isso, né? Ele colocou o Danilo mais aberto um pouco, mas na realidade o Danilo era para trabalhar mais fechado, tá? O Danilo tinha que trabalhar mais fechado. Essa era a ideia, eu creio. O Danilo um pouco mais fechado. E o Savarino sendo esse cara de movimentação, né? Que se movimentava mais, né, em campo. Seria esse cara mais de movimentação. Mas o que acontece é que o Botafogo, como eu falei, não vem bem. E o São Paulo, além de tudo, marcou muito bem, né? Marcou o time do Botafogo muito bem.
Descida do Botafogo. O Botafogo, quando atacar o São Paulo, era dessa maneira, tá? Você tem um Danilo mais por dentro, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa aqui, peraí. Savarino, tá? Neilton. Mais o Alan, que eram os dois volantes, né? Jefinho fazendo mais a profundidade desse lado de campo, tá? Vamos colocar o Botafogo com a bola. O Marçal ficava mais um pouco, contia mais um pouco na defesa. O Douglas, mais o Pantaleão, né, aqui desse lado, então fazia uma linha de 3 com o Marçal, e o Vitinho, ele era esse cara que aprofundava mais nesse setor aqui, juntamente com o Jefinho do outro lado. Danilo, o correto era o Danilo e vir mais por dentro. Seria essa a ideia, eu creio, do Ancelotti, tá? E o Savarino ser esse cara de varrer esse setor aqui no entre linhas. Mas o que aconteceu foi que o Danilo teve que cair mais pro lado de campo para fugir da marcação dos volantes do São Paulo. Então o Danilo vinha dar apoio aqui desse lado de campo. O Savarino jogou por esse lado de campo também, foi o lado de campo que o Savarino mais jogou. O Savarino descia, atacava menos por esse lado aqui, porque tinha um Jefinho para fazer a profundidade. Tinha um Jefinho fazendo a profundidade. E você tem o apoio dos volantes aqui, que os volantes vão descer um pouco também para fazer esse apoio, tá? Então o Savarino trabalhava mais desse lado de campo. Mas o que acontece? Quando o Jefinho baixava aqui, o Jefinho tinha a marcação do Tolói desse lado de campo, tá? O Jefinho baixava aqui, tu tinha a marcação do Tolói. Então o Jefinho, ele não tinha tanta liberdade desse lado de campo, ficava muito ruim para a questão de movimentação do Jefinho desse lado de campo. Porque além de ter o Tolói, ele tinha o Cedric também, que baixava bastante por esse lado de campo. Então tinha o Cedric mais o Tolói. Baixando aqui, o São Paulo fazia a linha de 5. Quando o Cedric baixava aqui, o Tolói fechava um pouco nesse setor. Aí você tinha o Alan Franco no Ramos, você tinha o Savarino, o Sabino, que jogou muito, fez um bom jogo, pronto para pegar uma descida aqui do Savarino. O Jefinho fazendo o fundo de campo com o Enzo Dias acompanhando o Jefinho. Aqui desse lado ficava difícil pro Danilo, que o São Paulo encaixava a Maia no Danilo. O Rodriguinho ficava com liberdade para receber a bola para um contra-ataque, tá? O Tapia baixava mais um pouco aqui para dar aquela contenção. Como o Marçal não descia, então o Tapia não tinha muito trabalho de marcação, tá? Então o São Paulo ficava assim nesse encaixe. O que acontecia era o seguinte: quando o Cedric não estava no Jefinho, o Cedric tinha que trabalhar por dentro, porque você tinha um Alisson mais fechado desse lado de campo. Você tinha o Cedric baixando por esse lado de campo. O Cedric só entrava desse lado de campo aqui. Um exemplo, quando o Botafogo tinha a bola nesse setor e o Savarino se movimentava daí para cá, para fugir da marcação central do São Paulo, dos meio-campos do São Paulo, tá? Dos marcadores centrais do São Paulo. Tá, o Rodriguinho não marca tanto assim, mas o Alisson e o Maia estavam marcando. Então o Savarino se movimentava para cá. Quem baixava aqui para encostar próximo do Savarino era o Cedric. Aí sim, o Cedric baixando aqui, você tinha o Tolói ficando mais aqui, porque o Jefinho vai entrar um pouco mais por dentro, e você tinha o Tolói baixando mais aqui, próximo ao Jefinho. Aí o São Paulo ficava assim. Desculpa, tô saltando aqui por conta disso. Aí o São Paulo ficava assim. Franco no Ramos, tá? Sabino com mais liberdade. Se o Jefinho baixa para cá, o Sabino encosta no Jefinho, você tinha o Enzo com mais liberdade aqui. O Danilo se movimenta para cá. O Danilo não é um jogador de muita habilidade do 1 contra 1, então o Danilo ficava uma peça morta aqui desse lado. Isso complicou a vida do Botafogo também. E o Maia baixava mais aqui, então o Maia fechava o meio de campo. O São Paulo ganhava o meio. A bola tá com o ala, você tinha o Neilton baixando aqui. Então o São Paulo conseguia ter 2-1 em alguns momentos aqui nesse setor, com o Maia mais o Rodriguinho aqui nesse setor. Então ficava 2-1 pro Neilton em alguns pontos. Você tinha o Cedric aqui marcando, deixa eu apertar aqui, marcando aqui o Savarino, quando o Savarino se movimentava para esse lado. Então o que acontece? O São Paulo neutraliza o Savarino, seja com movimentações de encaixe, ou o Cedric encaixando. Se não é o Cedric, você pode ter se não é o Cedric, você pode ter o Alisson fazendo esse encaixe. Então o São Paulo neutraliza o Botafogo na ideia de jogo do Botafogo. O Botafogo fica sem saída, sem construção. Então o Botafogo tem que optar por bola mais, um jogo mais vertical, essa bola chegando aqui. Quando essa bola chega aqui no Ramos, você tinha o salto de pressão já do Franco, já pressionando o Ramos. Então não era fácil para o Botafogo ter espaço, tá? Aí você tem um Vitinho ainda aqui na construção, Danilo aqui mais por dentro.
Um exemplo, tá? Tô dando aqui. Bola chegou no Ramos, quem tá sobrando? Tá sobrando o Sabino. Aqui desse lado. Esse lado do São Paulo foi o lado que saiu o gol, né? Você pode observar porque o Vitinho desce bastante. Então, era o momento de que, quando o São Paulo roubava essa bola, São Paulo já conseguia ligar um jogo de velocidade, movimentação do Dineno para cima do Pata-Leão. Você tinha movimentação aqui do Tapia. Falando do Tapia, né, gente? O Tapia. O Dineno foi bem, o Dineno fez sua parte, fez o gol, né? É o que o centroavante tem que fazer. Mas o Tapia, né, cara? O Tapia é fominha pra cacete, né, velho? O Tapia tem a bola, o Dineno se movimenta, pode passar a bola pro Dineno, o Tapia segura a bola, não passa a bola pro Dineno. Oportunidades ali de o São Paulo criar uma jogada. O Tapia tem tomado decisão do Tapia é muito ruim. É muito ruim, a tomada de decisão dele não é legal. Então ele vem tomando decisões erradas aí. Eu vi o jogo contra o Chile e eu achei que ele demora muito mesmo. Chile e Brasil, né? Mas eu achei que era pelo Chile. Eu não tinha visto o Tapia ainda no jogo completo, assim como foi hoje. Realmente ele segura muito a bola. E você vê que o Crespo cobrou para ele fazer o facão, você vê que o Dineno pedia para ele passar a bola. Não passava, né? Então, assim, bem complicado. Vai ter que ter uma conversa ali com o Tapia para isso melhorar, né? Para melhorar nesse ponto, né? Então, acho que a equipe do São Paulo conseguiu neutralizar bem a ideia do Botafogo nesse jogo. Tá? O Botafogo, como eu falei, já vem mal e o São Paulo consegue neutralizar muito bem. Tanto é que no segundo tempo, assim que inicia já o segundo tempo, né, o Botafogo decide mudar. O Botafogo decide mudar a sua ideia de jogo. Deixa de ter 3 volantes, né? Que você tinha o Danilo aqui, que era um volante. Eu entendo o Botafogo até nessa questão de ter o Danilo como volante, era questão de ganhar o meio de campo aqui também, igualar o meio de campo do São Paulo. Então a ideia do Ancelotti é o quê? Pô, preciso igualar o meio campo do São Paulo, preciso encaixar. Eu encaixando o meio campo do São Paulo, como o São Paulo tem 3 zagueiros, eu vou fazer uma obrigação do São Paulo saltar a pressão no Savarino. Então eu vou ter o Savarino com liberdade se eu consigo encaixar o meio de campo do São Paulo. Essa era a ideia, eu creio, do filho do Ancelotti, né? Essa era a ideia, porque aqui ele encaixava, seria 3-3, aqui no meio de campo com o Danilo. Mas quando tinha a bola, que complicava tudo. Quando a bola ia pro lado aqui, o time do Botafogo tinha a bola, que era dificuldade, porque não encontrava os jogadores do Botafogo. O São Paulo encaixava muito bem. Quando o São Paulo tinha bola, o São Paulo jogava mais no contra-ataque, mas quando o São Paulo tinha bola, o Botafogo estava com um bloco baixo, tudo bem, o Botafogo até tinha sua marcação ali organizada, no bloco baixo. Mas quando tinha transição, que era a dificuldade, a transição do Botafogo estava sendo muito dificultosa. Então deixava bastante espaço ali para o São Paulo achar caminhos, achar espaços, né? E o São Paulo encontrava espaços assim, né? Então eu acho que quando tinha a bola, você tem o Danilo do lado de campo, isso incomoda, que o Danilo não é esse cara que joga do lado de campo aberto. O Danilo é um cara que joga mais fechado, né? Mais nesse setor aqui por dentro. E você tinha um Savarino muito bem marcado, então isso complica. Por isso que no segundo tempo ele tira o Alan, né? Ele tira o Alan, ele traz Fred, não, ele traz o Correia pro jogo e ele traz o Matheus Freitas, né? Ele tira o Jefinho também, né? Mas aqui ele muda numa coisa, ele traz oh, meu Deus, não, desculpa, foi mal aqui. Na verdade, tá o Matheus Martins, cara. Tá o Fretes aqui, mas não é o Fretes, tá? É o Matheus Martins, tá? Que entrou nesse jogo aqui foi o Matheus Martins aqui no Botafogo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi o Martins que entrou, isso. O Martins entrou aqui, mas por que o Botafogo fez isso? O Botafogo faz isso aqui, essa mudança, para começar a trabalhar mais por dentro. Então traz o Correia mais por dentro, traz o Martins mais por dentro. Então agora o Botafogo começa a trabalhar nesse setor aqui. E o corredor, na realidade, ele muda. Ele tira o Massal depois e traz o Cuiabano. Para o Cuiabano fazer o corredor, não. Para o Cuiabano trabalhar mais por dentro também. Então o Botafogo começa a trabalhar mais por dentro. É quando o Botafogo começa a ter mais posse de bola e incomodar mais o São Paulo. Porque decidiu trazer o jogo mais por dentro de campo, aproximou o time, fazer o jogo mais associativo, com muito passe, toque de bola, passes mais curtos, e começou ali a trazer o São Paulo para o jogo também. Aí o São Paulo muda também, tá? Sai o Dineno e entra o Rigoni. A saída no segundo tempo, o Botafogo tem mais posse de bola, mas se você olhar, o São Paulo teve mais oportunidades. Se a gente falar aqui de XG, de oportunidades de gol, o São Paulo teve mais oportunidades, né? Sai o Enzo Dias, né? Entra o Wendel, né? Porque o Enzo Dias se lesionou ali, né? Sozinho.
no jogo, entra o Wendel pro jogo, para trabalhar desse lado de campo. O Arboleda não vai contar muito, e entra o Marcos Antônio, né? Nesse jogo, sai o Alisson do time e o Luan ele entrou também, né? O Luan ele entra no lugar de, vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Eu acho que o Luan, mas vamos ver se eu consigo achar aqui o Luan, que é difícil. O Luan, não sei se é 29 o número dele, mas tudo bem. O Luan entra no lugar do Rodriguinho. Aí o São Paulo faz assim. O São Paulo fica assim. O São Paulo traz 2 marcadores, porque precisava, porque o Correia estava se movimentando por dentro, então agora tem 2 marcador, Maia e Luan, e o Marcos Antônio vem fazer a linha de frente no lugar do Rodriguinho. Aí com a entrada do Marcos Antônio, o São Paulo melhora um pouco, o São Paulo começa a melhorar mais, o São Paulo começa a ter mais um jogador para segurar mais a bola, ditar mais o ritmo, atacar os espaços. Aí fica assim a equipe do Botafogo, ó, trabalhando mais aqui por dentro, Cuiabana aqui, agora o Tolói ele segura mais um pouco, não afunda muito, quando você diz afunda, o Tolói não se antecipa tanto assim no jogo, né? E fica o encaixe do São Paulo assim, mas com uma coisa aqui que era a movimentação do Savarino, né? Ele decide cair mais para cá, para uma linha mais de frente de ataque, então o Sabino vem marcar mais aqui, Danilo vem trabalhar mais um pouco por dentro, nesse setor aqui. Então fica quase com 2 volantes, digamos, e o Correia, mais o Matheus Martins, o Cuiabano fazendo um corredor, mas trabalhando mais por dentro aqui. Então o Botafogo consegue trazer esse jogo mais por dentro, o Botafogo tem um controle melhor ali do jogo. Mas o São Paulo, que teve depois um Wendel sentindo, então isso diminui um pouco esse ímpeto, né? E o jogo se equilibra no segundo tempo. Poderia ser aberto para qualquer coisa ali, um empate do Botafogo, um segundo gol do São Paulo, que teve oportunidade, o gol do Tapia, que foi impedido, e a bola do Rigoni na trave. Tá, o Rigoni também eu acho que entrou bem. Entrou no lugar do Dineno para trabalhar mais nesse setor, que é um cara que se movimenta muito, busca muitas jogadas aqui atrás, pro lado de campo também. Gostei da entrada do Dineno. São Paulo voltou bem da parada da data FIFA, tá? Gostei. Vou lá pro SofaScore pra gente mostrar um pouquinho de tudo isso aqui que eu tô falando no SofaScore. Vamos lá. Voltando aqui com o SofaScore agora, tá? Pra gente abrir aqui o SofaScore, pra gente falar um pouco aqui só dos gráficos aqui, tá? Mostrando como o São Paulo, esse gráfico aqui eu gosto de mostrar bastante esse gráfico de intensidade, que mostra realmente como foi o jogo mais intenso. São Paulo que iniciou bem melhor que o Botafogo, fez o gol logo no início, tá? 6 minutos de jogo, né? E São Paulo consegue aí ter um controle de jogo melhor que o do Botafogo no primeiro tempo. É um Botafogo que no primeiro tempo, se a gente olhar aqui na estatística do jogo, tá? É um Botafogo que no primeiro tempo, deixa eu ver se eu acho aqui a estatística de jogo aqui. Primeiro tempo, tá? Ó, primeiro tempo é 0 chute a gol do Botafogo, 0 finalização e 4 finalização do São Paulo, nenhuma do Botafogo. Mostra como foi abaixo, realmente, no primeiro tempo o jogo do Botafogo. As finalizações do Botafogo não tem nenhum XG, assim, de risco de gol, né? De chance de gols. No primeiro tempo, então, muito menos, 0. Primeiro tempo, 0. Então, mostra que foi um jogo muito controlado pelo São Paulo, pela estatística aqui, né? A gente percebe posse de bola também. Eles até tinham mais posse de bola, porque eles trabalhavam mais atrás, e o São Paulo recuperava e jogava no contragolpe, né? No segundo tempo, como falei para vocês lá, que as coisas mudam, tá? Agora, no segundo tempo, sim, tá? O Botafogo tem mais finalização, 12-7. O Botafogo é melhor no segundo tempo, nesse sentido, tá? Posse de bola ainda continua o Botafogo com mais posse de bola que o São Paulo, aqui em cima, se vocês dão uma olhadinha, 53-47. E é um Botafogo que consegue ter um jogo ali, tentar encontrar caminhos no segundo tempo, tá? Mas no primeiro tempo, realmente, o Botafogo foi nulo. O Botafogo foi nulo no primeiro tempo. Ó, a zona de passe foi um jogo mais central, tanto do Botafogo quanto do São Paulo, tá? Então você vê que o Botafogo realmente foi nulo no primeiro tempo. Vamos aqui na formação de novo, pra gente falar do que eu tinha falado agora há pouco. Ó, como eu tinha falado agora há pouco pra vocês, se vocês observarem, como o Danilo trabalhava mais pelo lado de campo, ó. Como tá mais escuro aqui, o Danilo trabalhava muito por esse lado de campo. E se a gente for ver Sabino, ó, como o Sabino tá marcando o lado próximo onde o Danilo trabalha, tá vendo? Se você for ver o Enzo Dias, também muito mais avançado, você não vê a sombra do Enzo Dias defensivamente, muito mais avançado, marcando muito meio, ganhando muito duelo central da equipe do Botafogo, né? Então esse gráfico aqui eu acho interessante, a gente sempre tá mostrando, né? Ó, um exemplo, Massal ficava mais, ó. Massal segurava muito mais, você não vê ele fazendo profundidade, já o Vitinho era o cara do corredor, fazia mais o corredor. Por que o Massal segurava mais do que o Vitinho? Porque você tinha o Jefinho
que já fazia o corredor aqui, ó. Então não tinha por que o Massal descer tanto, né? E tinha muita gente caindo nas costas do Massal. Tapia, às vezes caía ali o próprio Cedrite, então tinha essa dificuldade, ó. Como o Cedrite camisa trabalhava mais aqui, ó, mais um pouco avançado, ó. Trabalhando mais em cima do Massal. E se você vê o Tapia também, o Tapia tinha puta liberdade aqui, ó. Grande liberdade aqui também para cair muito por esse lado também, em cima do Massal. Então você vê que o Massal ali tinha muito trabalho, né? Tolói, como ele teve o trabalho aqui de marcar muito avançado aqui, ó, pela descida do Jefinho. Não só o Jefinho, né? Se você olhar bem aqui, você tem aqui, vamos lá. Além do Jefinho, você tem movimentação do Savarino, ó. Como o Savarino trabalhou mais pelo lado direito, como falei para vocês, lembra? Perto do Benson Dias, e muito pouco aqui, porque já tinha o Jefinho fazendo essa função desse lado de campo, né? O Jefinho já estava aqui fazendo já esse trabalho aqui, né? Então, era um lado do Botafogo mais defensivo, com às vezes com o Alan baixando um pouco aqui, se movimentando um pouco, pouco à frente, né? Você vê que está mais vermelho aqui a movimentação do Alan, do Botafogo, para apoiar mais o Jefinho desse lado, porque o Savarino caía muito para aquele lado de campo mesmo, né? Era normal. Tolói aqui, como eu tinha falado, ó, Tolói, os números deles foi legal até, ó. Os números do Tolói aqui, ó, se a gente olhar, como eu tinha falado, ele venceu mais duelos aqui, deixa eu ver, ó. Duelos ganhando no chão, ó, venceu 9 de 13 duelos. Os números do Tolói não foi ruim, achei ele um pouco cansado, mas jogou bem. Tá, ó, passes certos, ó, 90% de passe certo. Eu acho que a estreia do Tolói ela foi digna, foi uma estreia legal do Tolói. Aí o Botafogo muda no segundo tempo, vou trazer aqui o Botafogo no segundo tempo, tá? Como eu tinha falado aqui, ó, Jefinho, tá, fazendo essa movimentação. No segundo tempo o Botafogo muda, né? Ó, entra o Correia, ó, o Correia vai trabalhar mais por dentro, como eu tinha falado para vocês, ó. E se você olhar aqui o Cuiabano também, ó. Cuiabano vai fazer o corredor aqui, ó, fundo de campo. Ele vai trabalhar mais por dentro também aqui, ó. Fazer um jogo mais central. Tanto Cuiabano, tanto Correia. Você veja aqui que o Savarino mais desse lado de campo. E o rapaz que entrou também aqui, deixa eu ver aqui, o número 11, né? O Matheus Matias, também, ó. Mais por dentro, tá vendo? Então foi um time que trabalhou mais por dentro e não buscou o fundo de campo. Trabalhou mais por dentro. Para fazer esse trabalho mais central. Para tentar ali trazer um jogo por dentro e assim ter uma superioridade numérica naquele setor. Porque o lado de campo não adianta, pode fazer uma linha de 5. Então o que o Botafogo pensou? Vamos trabalhar por dentro. Trabalhando por dentro, a gente aproxima um time, faz uma socialização melhor e assim a gente consegue criar filtrações ali e tentar achar o jogo ali entre linhas do São Paulo, né? O São Paulo comportava muito bem, né? O Tolói descia mais, mas você tem aqui o Alan Franco, que fez um bom jogo, e o Sabino, que fez um jogaço hoje, né, cara? O Sabino, pra mim, foi o melhor em campo. Tirando o Enzo ali, né, tal, também jogou bem, mas o Sabino foi muito bem hoje. O Sabino fez uma boa cobertura, saltou pressão, não tinha que saltar pressão. Conseguiu ser um cara que conseguiu conduzir muito bem a bola. Gostei do Sabino hoje, gostei do jogo do Sabino hoje. E a entrada do Rigoni também eu gostei, que não entrou muito ali se movimentando bastante também, né? Um cara muito preso, gosta de se movimentar bastante. O Tapia também, ó, tem muita liberdade para se movimentar, como eu tinha falado para vocês aqui no vídeo anterior, que o Tapia para mim é um jogador que pode jogar na do André Dias, na do André Silva, pode jogar do lado de campo, pode jogar como segundo atacante, mas chegando na zona 14. Para mim o Tapia ele tem ali algumas funções ali que ele pode exercer tranquilamente, né? E o Marcos Antônio, que entrou mais desse lado de campo mesmo, né? Para trabalhar mais na costa ali do Vitinho, que já descia muito corredor, então estava um pouco cansado. E para fazer esse controle de jogo desse lado de campo aqui do Botafogo, que é o lado de campo ofensivo, né? Da equipe do Botafogo, que você tinha Vitinho, você tinha aqui Savarino descendo por esse lado, você tinha o centroavante deles que se movimenta bastante, o Ramos. E é isso, gente. São Paulo vence, São Paulo consegue 3 pontos. Esperar o jogo da Libertadores, vai ter vídeo aqui da LDU. Espero que vocês deixem o like de vocês aí, tá bom? Comentário de vocês também, que vocês acharam do jogo. E a gente volta essa semana com o vídeo da LDU, tá bom? Então até a próxima para vocês, um abração.